Coordenadoria da Mulher. Coordenadora, a senhora Claudete Fritzen, cuja pauta é o fenômeno da violência de gênero e a relevância das políticas públicas pertinentes, dentro do evento Agosto Lilás. O pronunciamento será juntamente com o delegado da nossa cidade, senhor Felipe Borba. A senhora Claudete pode ficar à vontade para fazer uso da palavra por até 10 minutos, tá bem? Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer por esse espaço, tá? Então, eu vou falar bem rapidamente. Então, não sei se todo mundo me conhece, mas vou me apresentar. Meu nome, então, é Claudete Fritzen. Estou trabalhando hoje, então, na Coordenadoria da Mulher aqui do município. Então, hoje a gente está fazendo a abertura do Agosto Lilás, um mês, uma cor, uma luta, que, então, a gente conseguiu, então, a lei da Maria da Penha, que hoje mesmo, no dia 7, está fazendo 17 anos. Então, para esse momento, para a gente dar a abertura do mês, a gente vai ter a palavra, então, do delegado Felipe Borba, aqui da nossa cidade. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Claudete. Senhor Felipe, pode ficar à vontade. Boa noite. Então, agradeço a oportunidade de conversar com vocês, ainda que brevemente, sobre o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher e também a relevância das políticas públicas que têm por finalidade contribuir para a diminuição e, quem sabe, um dia a erradicação desse tipo de situação que é muito comum nos lares aí das famílias no Brasil. Então, agradeço também aos senhores vereadores pela deferência e pelo espaço. Bem, a título de introdução, gostaria de lembrar que o direito das mulheres é uma espécie de direito humano e, como qualquer direito humano, exige a implementação de políticas e, por isso, também acaba exigindo investimentos por parte do Estado. E do Estado aqui eu falo de uma maneira ampla, com certeza abrangendo a União, os estados e os municípios. Existem vários obstáculos para a concretização dos direitos das mulheres. O primeiro obstáculo é um obstáculo jurídico. Em relação a este obstáculo, nós tivemos uma satisfação por parte do Estado brasileiro ao promulgar a lei que recebeu o nome de Lei Maria da Penha. Sobre isso, eu gosto muito de conscientizar as pessoas para que elas percebam que a Lei Maria da Penha é fruto de uma luta, e de uma luta que causou constrangimento para o Brasil no âmbito internacional. A Maria da Penha sofreu 2 tentativas de feminicídio, a primeira por disparo de arma de fogo, deixando paraplégica, e também depois por eletrocução e por afogamento. Então, houve 2 tentativas. Passaram-se 19 anos e o Estado, como um todo, não conseguiu dar uma resposta satisfatória. Isso fez com que este caso fosse levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e lá, após a apreciação deste caso, se percebeu que efetivamente o Brasil como um todo não estava minimamente engajado, preparado por suas instituições para lidar com esse tipo de situação da maneira mais adequada. E também gosto de lembrar também que o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a ter uma lei com esta finalidade. E esse julgamento aconteceu em 2001 e somente 5 anos após esta condenação no âmbito internacional é que o Congresso Nacional editou a Lei Maria da Penha. Que é importante que se diga também, para não ficar apenas um clima pesado e de desânimo em relação à postura brasileira,
hoje ela é considerada uma das melhores leis no trato da matéria no âmbito internacional. O segundo obstáculo para a concretização dos direitos das mulheres é o obstáculo cultural. E este, creio eu, seja o de mais difícil implementação, porque depende da absorção e da promoção de certos valores morais. E isso também se conquista muito através da educação. E como todos sabemos, o processo de educação não é algo que acontece de imediato, é algo que é construído e passado de geração em geração. Não é incomum na delegacia nós nos depararmos com sujeitos que consideram normal a prática da violência doméstica familiar contra a mulher, porque isso aconteceu em relação à postura do seu pai e do seu avô, e assim, de maneira quase que eternizada, e muitas vezes esse procedimento acaba se repetindo no âmbito familiar. O terceiro obstáculo é o obstáculo econômico. Então, como é o tema desta fala hoje, exigindo implementação de políticas públicas, nós temos um obstáculo que é condições financeiras por parte do Estado de executar as suas políticas. Então, não basta somente ter vontade, é preciso destinar verbas, especialmente para esta promoção. Em relação ao problema econômico, é importante dizer também que a dependência econômica das mulheres, tradicionalmente e historicamente nas relações, acaba também prejudicando o enfrentamento destas situações. Porque uma mulher que já está inferiorizada, humilhada, menosprezada, sem capacidade de resistir aos atos de violência de todos os tipos, né? Seja psicológica, patrimonial, sexual, sua integridade física, enfim, ela é mais um fator que desestimula o combate, porque nós precisamos ter o conhecimento, e geralmente é um caso que acontece dentro do lar, ou seja, na clandestinidade, sem testemunhas. Então é muito importante também pensar nesta questão. A mulher, muitas vezes, é dependente economicamente do companheiro, e isso faz com que ela não procure auxílio, porque ela não enxerga uma alternativa de vida após ali esta, ainda que cogitada, separação. Ainda hoje nós percebemos resistências em relação à própria Lei Maria da Penha, né? Alguns suscitando que não faz sentido um tratamento diferenciado, né? Por que o homem não tem uma legislação semelhante com esse caráter protetivo, e também argumentos no sentido de que os assuntos de conflitos que geralmente acontecem no âmbito afetivo deveriam ser considerados de ordem privada, ou seja, que o Estado, a comunidade, ou seja, as outras pessoas não deveriam interferir de qualquer maneira neste tipo de situação, né? Até o dito popular de que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que nós estamos tratando aqui de uma violência de gênero. Então, quando acontece uma situação envolvendo uma mulher, ela não está sendo maltratada, desrespeitada de maneira pontual. Existe toda uma visão de expectativa do que é o padrão esperado por parte daquela mulher em relação, geralmente, ao seu companheiro, que pode ser lá também, ainda que sem maldade, ser tomado ali de um espírito tradicional de machismo em que a mulher é considerada inferior em qualquer aspecto. Mas esse tratamento igualitário, que não faz sentido, ele é justificado pela história. Então, aqui eu peço a licença para ler um trecho de uma obra. A autoria é de Lopes. O título é Direitos Humanos das Mulheres, dois passos à frente, um passo atrás. Então, o que disse este doutrinador? A maior parte dos pobres do mundo são mulheres.
a maior parte dos analfabetos são mulheres. A maior parte dos crimes sexuais são praticados contra mulheres. As mulheres e jovens são a maior parte das pessoas traficadas e exploradas sexualmente. Quem mais sofre as consequências da falta de assistência e de cuidado na saúde sexual e reprodutiva são as mulheres e as adolescentes. E, por fim, a maior parte dos refugiados e deslocados em situação de guerra e conflitos armados, externos e internos, são as mulheres e suas crianças. Então, é inegável, através desta percepção, de que a realidade justifica um tratamento diferenciado. Tratar igualmente seria agir com injustiça. Bem, o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno muito complexo. Existem diversas causas, diversos fatores, e para um combate adequado, nós temos que enfrentar todas as circunstâncias que estão ali ao redor deste fenômeno. O que a gente observa, então, falando na condição de policial e que acaba lidando com este tipo de ocorrência? Nós verificamos o fator alcoolismo e drogadição. Então, é muito comum os relatos das mulheres dizendo que, principalmente os relatos das mulheres comentando que o companheiro tem uma postura adequada, mas que, em razão da ingestão de bebida alcoólica em excesso ou até mesmo de drogas ilícitas, costuma descambar ali o seu comportamento para atitudes violentas. Nós temos também a dependência econômica, como eu comentei, e aí se torna imprescindível a atuação de órgãos de assistência social para que aquela mulher não tenha a dependência econômica como um fator de desestímulo. Então, nós precisamos pensar em políticas que gerem uma mínima confiança de que aquela mulher se sinta capaz de levar a sua vida adiante de maneira desconectada economicamente daquele agressor. O que a gente observa também são questões emocionais e psíquicas em torno deste fenômeno, e não somente sob o aspecto do atingimento negativo psicológico da vítima. Nós também lidamos comumente com nítidas dificuldades de o companheiro ou o ex-companheiro, principalmente em lidar com o fim do relacionamento, né? A partir do momento em que a mulher demonstra interesse em cessar aquela relação, é muito comum o homem não lidar de maneira adequada, com mínima serenidade, e acaba encontrando a alternativa do comportamento violento, e isso vai parar, então, na delegacia. Em relação a este ponto, aproveito já para esclarecer que teve início agora em Dois Irmãos, em parceria do município com o Poder Judiciário. Nós demos início, então, aos chamados grupos reflexivos, onde os homens que recebem uma medida protetiva decretada, ou seja, de afastamento do lar, de não se aproximar da vítima, de não entrar em contato, eles também estão agora recebendo a ordem judicial de comparecer nestes encontros, onde nós vamos, então, discutir ali o fenômeno como um todo e, assim, gerando uma reflexão, tentar estimular que aquele indivíduo modifique o seu padrão de comportamento, porque nós acreditamos que, com uma mínima reflexão efetiva, ninguém vai chegar a justificar o seu comportamento agressivo. Isso a gente observa na delegacia, porque muitas vezes basta nós intimarmos o sujeito que praticou um ato violento para que ele cesse o comportamento. Afinal de contas, agora, então, aquilo que era sigiloso, que era um segredo, ele já percebe que chegou ao conhecimento de algum órgão do Estado, ainda que não seja
policial. Um outro problema, que talvez seja um dos maiores, é a questão da cifra oculta. Então, se estima que muito menos do que 10% das mulheres que sofrem violência procuram algum tipo de auxílio. Então, a maioria das mulheres que sofre violência doméstica e familiar, jamais busca qualquer tipo de auxílio. Então, nós temos que auxiliar, estimulando a comunicação para os órgãos policiais, ou nós mesmos tomando conhecimento de que a nossa vizinha, um familiar nosso, está sofrendo algum tipo de ato de violência e comunicar o fato para os órgãos que estão vinculados a esta rede de apoio. Em relação à Polícia Civil, a nossa maior preocupação são os feminicídios. Então, no estado do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre, nós tivemos 40 mulheres mortas neste contexto. E mais de 127 tentativas. Então, 127 tentativas de feminicídio e 40 feminicídios consumados. E quando a gente pensa na vítima, nós temos que lembrar que muitas dessas mulheres são mães. E grande parte tem, inclusive, o conflito intensificado justamente porque muitas vezes existe a discussão em torno do convívio com os filhos. Então, destas 40 mulheres, essas 40 mulheres mortas deixaram mais de 70 filhos sem a mãe. Um outro dado interessante, e que vai na linha desta questão da dificuldade em lidar com o fim de relacionamento ou de lidar de maneira mais civilizada com os conflitos que certamente são normais em qualquer tipo de relação humana, é o fato de que de 20% a 30% dos homens que praticam feminicídio, logo em seguida eles praticam suicídio. Então isso demonstra que não basta também nós olharmos para a vítima e acabar esquecendo do agressor. Não que ele não mereça uma resposta punitiva, até para que desestimule outras pessoas que estejam cogitando praticar atos semelhantes, mas realmente, na maioria das vezes, demonstra ser um sujeito que precisava de algum tipo de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim, de algum acompanhamento profissional na área da saúde. Sobre a importância de as mulheres comunicar o fato. Destas 40 mulheres, mais de 60% não tinham nenhuma ocorrência registrada contra o agressor. 80% das mulheres que foram efetivamente mortas não tinham uma medida protetiva em vigor no momento do ato. Isso demonstra que as medidas protetivas têm eficácia. Isso demonstra que levar a Polícia Civil à comunicação de um fato com essa natureza faz diminuir as chances de um final extremamente trágico. Outro dado interessante é que esses feminicídios, mais de 70% ocorreram dentro da casa, o que comprova que é muito difícil de nós agirmos de maneira preventiva se nós não tivermos conhecimento do que acontece naquele lar. E muitas vezes vai ser o vizinho, o parente, um familiar. Então, com isso, eu procuro aí aumentar a conscientização sobre a relevância da comunicação dos fatos à Polícia Civil. Em Dois Irmãos, nós estamos há bastante tempo, o que me parece motivo de comemoração, há bastante tempo sem feminicídio consumado. Perguntei para os policiais que estão há mais tempo, aí esses policiais perguntaram para os policiais que também saíram, não se recordaram de um fato dentro dos últimos 15, 20 anos que tivesse esta natureza.
Claro que nós tivemos algumas tentativas, até porque quando nós interpretamos e avaliamos o fato praticado, a nossa tendência é de considerar aquela vontade de executar. Então, ainda que o fato não tenha gerado uma lesão gravíssima, né, por exemplo, através de um estrangulamento, nós temos a tendência a verificar que, ainda que momentaneamente, aquele sujeito teve a intenção de colocar fim à vida daquela mulher. Bem, de que maneira a delegacia procura contribuir para o enfrentamento deste fenômeno? Preventivamente, então nós procuramos, valorizando a questão da promoção de valores morais e reconhecendo que, através da educação, nós temos a maior capacidade de alterar padrões de comportamento. Nós já visitamos todas as escolas do município, algumas mais de uma vez, porque a gente sabe que é importante conversar com os jovens para que eles reflitam e também para que eles absorvam esta nova cultura que nós desejamos, desgarrada de certos preconceitos e de tendências à discriminação contra as mulheres. Também nós efetuamos já algumas palestras em empresas que contatam a delegacia, demonstrando interesse em que as mulheres que ali trabalham recebam também esse tipo de orientação. Nós temos a Sala das Margaridas, e aqui aproveito para agradecer também o empenho da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Dois Irmãos e do Concepro, que prestaram todo o apoio para que a nossa delegacia tivesse este cartório especializado. Então, existe uma servidora policial especialmente treinada para isso. Existe uma sala também decorada com móveis para não dar aquele ar tradicionalmente frio e imparcial de um órgão policial. Então, para promover o acolhimento, porque a gente sabe que qualquer detalhe pode fazer com que aquela vítima prossiga na intenção de colocar fim à sua situação de violência ou o contrário. Outra medida preventiva que nós executamos diariamente é o encaminhamento das medidas protetivas. Então, fica a critério da mulher. Assim que ela registra uma ocorrência, ela decide, após ser questionada, se ela tem intenção ou não de solicitar medida protetiva. É algo que fica totalmente ao critério da vítima. Então, de vez em quando, até alguns advogados, sem ter muita experiência na área, acreditam que depende da polícia, como se fosse uma representação por prisão preventiva, temporária, coisa do tipo. E não. É a mulher que preenche um formulário e decide se quer ou não. Nosso papel é só de encaminhar. E de que maneira a gente se dedica a isso? Encaminhando da maneira mais célere possível. Então, em questão de minutos, é enviado eletronicamente para o Poder Judiciário e também em questão de minutos, o juiz despacha, determina as medidas e hoje em dia o sujeito já é intimado pelo celular, ali pelo WhatsApp, já recebe a notificação. Assim que foi feita a notificação, a partir daquele momento, caso ele descumpra, ele pode ser preso em flagrante, porque até essa é mais uma medida de avanço. Hoje em dia nós temos na Lei Maria da Penha a previsão do crime de descumprimento. Então, se o sujeito descumpriu, isso permite que ele seja preso ali naquele mesmo momento. Até porque nós não podemos correr o risco de que aquele sujeito que já demonstrou tendência a descumprir, inclusive, uma ordem judicial, então agora já não é mais somente um desrespeito direcionado àquela mulher. Ele está se revelando um indivíduo capaz de qualquer coisa. Não está demonstrando sujeição a qualquer tipo de ordem. A título de curiosidade, então nós temos 200 ocorrências, geralmente por ano, na Delegacia de Dois Irmãos, com esta natureza. Então, são cerca de 20, mais ou menos 20 ocorrências por mês. E nós encaminhamos também anualmente cerca de 150 medidas protetivas que são solicitadas e nós encaminhamos
ao Poder Judiciário. Os mais recorrentes são ameaça, lesão corporal e, em terceiro lugar, descumprimento. Como eu falei, o descumprimento é uma medida extremamente grave. Assim que acontece, a gente dá completa atenção, porque nós não podemos, às vezes, perder algum minuto ali, que pode fazer a diferença na vida daquela mulher que necessita de proteção. Além de agir de maneira preventiva, nós agimos também de maneira repressiva. Então, somente até esta data, neste ano, nós já efetuamos a prisão de 5 indivíduos e geralmente é por descumprimento de medida protetiva, o que acaba nos levando a solicitar ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva, porque não podemos correr o risco de aquele sujeito que muitas vezes já ameaçou, já praticou uma lesão corporal, de ele evoluir naquela tendência à prática delitiva. Quase encerrando, queria só destacar a importância, então, das políticas públicas e da existência de uma rede de atendimento. Então, estou falando aqui também para os vereadores do município, que já demonstraram muitas vezes engajamento nesta causa, mas é sempre bom reforçar. É muito importante que a gente tenha os órgãos do município, como a Coordenadoria da Mulher, o CREAS, o CAPS, Conselho Tutelar, né, muitas vezes existem crianças e adolescentes que estão no meio daquele conflito, né, no meio daquelas práticas violentas, e até mesmo o desfazimento daquele núcleo familiar vai exigir ali atenção especial com acompanhamento e orientação. O Judiciário e o Ministério Público, aqui em Dois Irmãos, também gostaria de deixar registrada a excelente atuação e pronta, né, imediata resposta para estes casos. Né? Como delegado de polícia, eu digo, nós temos hoje a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores do planeta, e nós temos também aqui em Dois Irmãos uma dinâmica de trabalho, de enfrentamento a este tipo de fenômeno, também merecedora de aplausos. E muito disso é devido à seriedade e agilidade que recebe nos órgãos engajados nesta causa. Então, o Ministério Público, através dos seus pareceres, das denúncias e do processamento célere, contribui com esse enfrentamento, e também o Poder Judiciário, decretando as medidas protetivas, reconhecendo a necessidade de decretar uma prisão preventiva, também com celeridade, e também, da mesma maneira, qualquer ordem judicial sobre esse assunto acaba exigindo nossa pronta resposta. Assim que chega uma ordem judicial, por exemplo, de prisão preventiva, a gente já mobiliza a equipe e vamos em busca deste sujeito. Bem, a título de conclusão, então eu gostaria apenas de mencionar que ainda falta muito caminho ainda na busca pelo fim da discriminação contra as mulheres e, por consequência, no fim de atos violentos e que tenham o gênero como causa. Nós temos muito caminho ainda pela frente. Um dia, isso ainda vai ser apenas uma curiosidade relatada em livros de história, e cabe a todos nós, não só quem detém um cargo público, mas toda a sociedade, contribuir para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, considero que nós já estamos no meio do caminho, na busca desta alteração de padrões de comportamento do tipo violento. Então, nós não podemos desistir agora que já estamos no meio do caminho. Então, aproveito então para agradecer e desejar que todos nós consigamos estimular atos de compreensão, de tolerância, de respeito
e de igualdade. Agradeço, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, delegado Felipe Borba. Também a